1 Timóteo é um livro aí escrito por Paulo. E Paulo começa saudando, logo aí no capítulo 1, começa saudando a todos, falando que ele é apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 2, ele vai começar falando de Timóteo, que ele chama de seu filho, mas não é filho dele porque ele teve relação com a mulher e teve esse filho, não. Esse é filho dele porque foi ele que ganhou Timóteo para Jesus. No versículo número 3, vai começar falando da falsa doutrina e o evangelho da graça. Por que falsa doutrina? Vai começar falando que Paulo deixou Timóteo na igreja que estava em Efésio para poder ensinar as pessoas que estavam dentro da igreja de Efésio. Porque tinha muitas pessoas que estavam dentro da igreja de Efésio que queriam ser doutores da lei, mas porém não sabiam o que era ser doutor da lei. Porque não era necessário que eles aprendessem a lei, porque a lei não foi feita para justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios, pecadores, profanos, irreligiosos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicadores, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos. O que é uma pessoa injusta? A pessoa injusta é aquele que não gosta de justiça, ou quer dizer, faz tudo ao contrário da lei. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa ímpia é a pessoa do mundo. Irreligiosos, pessoas que não têm religião nenhuma. Homicida, pessoas que matam. Fornicadores, pessoas que têm relações antes do casamento. Mentirosos, pessoas que pegam a verdade e distorcem e contam ao contrário. E Paulo chega para Timóteo e fala: olha, Timóteo, pois eu deixo você lá para que você venha ensinar que eles não podem fazer esse tipo de coisa errada, ser mentiroso, ser obstinado, ser injusto, ser ímpio, ser profanos e religiosos, porque um dia eu também fui blasfemo, eu fui perseguidor, mas eu alcancei a misericórdia, porque eu fui ignorantemente na incredulidade, mas a graça do Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Ele queria dizer: pois eu alcancei a fé, e a fé de Jesus Cristo, e a fé que eu tenho em Jesus Cristo me salvou. Tanto que no versículo número 16 ele fala: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, eu sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele estava dizendo que ele era um exemplo, porque ele foi muito ruim, ele perseguia cristão, ele era incrédulo, e Jesus Cristo pegou ele, libertou ele e transformou ele em uma outra pessoa. Ele estava querendo dizer: eu sou um exemplo, me apresenta como exemplo. Estava querendo dizer: olha, Timóteo, na hora que você estiver pregando para a igreja de Efésio, me apresente e fala, me fala como exemplo, fala de Paulo, que Paulo era isso, e Paulo foi liberto e alcançou a fé, e que também eles que estão na igreja de Efésio, que praticam tais coisas, também podem ser libertos. No capítulo de número 2, Paulo vai falar para Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Ele estava dizendo: olha, você tem que orar por todos os homens, interceder por todos os homens, ou seja, anunciar a bênção para todos os homens, para inimigos, para amigos, para profetas, para quem não são profetas, para pregadores da palavra, para pessoas da lei, policiais, prefeitos, governadores, presidentes. Ou seja, ele estava falando: pois façais orações para todos os homens, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Ora para que um dia todos esses homens venham se salvar e conhecer a verdade e venham para a igreja. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. E no versículo de número 8 do capítulo número 2 ele vai falar: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Ele estava querendo falar: é para você orar em todo lugar. Se você for em tal lugar, você ora. Se você for na cidade vizinha, você ora. Se você for em outro estado, você ora. Se você estiver no meio do mato, você ora. Se você estiver na rua, você ora. Se você estiver dentro da igreja, você ora. Em todos os lugares você deve orar. Capítulo de número 3, ele vai ensinar quais são os deveres dos bispos e dos diáconos. Versículo de número 1, ele vai começar dizendo: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Versículo número 2, convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher. Ou seja, ele está falando que os bispos, pessoas que forem bispo, tem que ser, e diáconos, tem que ser marido de uma só mulher, não pode ter mais de uma mulher, tem que ser vigilantes, ou seja, tem que vigiar, tem que ser
sombrios, honestos, hospitaleiros. O que é hospitaleiros? Pessoa que hospeda pessoas doentes. Quando tiver alguém doente, vai lá, dá um remédio, ora pela pessoa e apto para ensinar. Tem que conhecer a palavra de capa a capa para poder ensinar o evangelho, ensinar a cada um o que se deve aprender, que está dentro da Bíblia Sagrada. E versículo número 3: os que forem bispos e diáconos não pode beber, não pode espancar, não pode ser cobiçoso, nem de torpe ganância, mas tem que ser moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia, ou seja, tem que saber governar primeiro a sua casa para depois ir lá e tentar governar uma igreja, tentar governar os outros irmãos. A pessoa que quer ser bispo e diáconos tem que ser exemplo, tem que ser dentro da sua casa, tem que ser um exemplo marido, tem que ser exemplo para os seus filhos, para que os seus filhos, para poder pegar e chegar e olhar a vida dele e falar, o meu pai, ele é um crente, eu tenho que aprender com ele. A mulher também olhar para o esposo e falar, meu esposo é verdadeiro crente, ou seja, ele tem que ser um exemplo dentro da sua casa, para depois ele ser um exemplo na rua. Versículo número 8, vai falar dos diáconos. De mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, ou seja, não pode, tem que ser honesto, tem que ser de língua, não pode ser de língua dobre, ou seja, tem que refrear a língua, não pode falar tudo que vem na língua, não pode ser beberrão, que bebe álcool, e não pode ser cobiçoso, cobiçar tudo, ver tal, cobiçar grandes riquezas. E versículo de número 12: os diáconos sejam o marido de uma mulher só, e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Ou seja, do mesmo jeito que tem que ser os bispos, tem que ser os diáconos, tem que ser marido de uma mulher só, não pode ter mais de uma mulher, e tem que saber governar os seus filhos, e tem que saber governar também a sua casa. O capítulo de número 4 vai começar falando da apostasia nos últimos tempos, que muitas pessoas que estão dentro da igreja vai se desviar e vai começar a acreditar em espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitos também que vão chegar e vai pregar, e quando chegar e pregar o evangelho, quem tem que ter cuidado que nos últimos tempos tem pessoas que vai vir e pregar mentiras, vai vir com espírito enganadores e vai começar a enganar muitas pessoas e vai vir apresentar doutrinas de demônio. Versículo número 2 vai falar da hipocrisia dos homens que falam mentira, ou seja, vai vir pessoas que vai falar mentira. Versículo de número 3 é proibindo o casamento, ou seja, vai vir pessoas que vai pregar contra o casamento, a abstinência dos manjares de Deus, que criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, que é uma coisa que Deus criou, foi o casamento para todos que forem fiéis, e vai vir pessoas que vai proibir o casamento. E aí Paulo chega no versículo número 6 e fala para Timóteo, se você pegar e falar todas essas coisas que eu falei para você, para a igreja de Efésio, após eles vão ser bons irmãos, vai ser bons ministros de Cristo, vai ser criado na palavra da fé e vai ter uma boa doutrina que tem seguido. Mas para isso é necessário rejeitar as fábulas profanas e de velhas exercitar-te a ti mesmo em piedade. No capítulo número 5 vai falar acerca dos velhos e das viúvas, que nós que somos jovens, nós temos que tratar os mais velhos como os pais, aos jovens como os irmãos, e as mulheres idosas como as mães, e as moças como irmãs, com toda pureza. Vai ensinar que nós devemos honrar as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Uma coisa que eu achei impressionante foi no versículo número 9, porque no versículo número 9 do capítulo 5 vai falar o seguinte: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Ou seja, se alguém tiver menos de 60 anos, ele vai falar, olha, não coloca como viúva. Por quê? Porque no versículo número 11 já vai falar, porque um dia eles vão querer casar-se. Porque no versículo número 9 vai falar que não coloca isso como viúva, porque no versículo número 11 vai falar, porque um dia ela vai querer casar, porque ainda no versículo número 17, que tem como título acerca dos presbíteros, vários conselhos, que esse aí também eu tenho que ler e estudar mais um pouquinho para depois eu pegar e falar. Capítulo número 6 vai começar falando os deveres dos servos. Vai começar falando que os servos têm que tratar bem aos seus senhores para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, ou seja, aqueles que são servos têm que chegar para os seus senhores, seus patrões, e têm que tratar bem. E ainda se for crente, aí é que não pode desprezar mesmo. Tem que servir ainda melhor, porque estes participam do benefício e são crentes amados. Isso ensina, EJ.
Versículo número 3 a seguir vai começar falando das exortações e conselhos gerais e conclusão. Vai começar falando que se alguém ensina outra doutrina a que não seja esta, que vem do Senhor Jesus Cristo, é um soberbo e que nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te desses taus. E aí vai falar, essas pessoas que ensinam outra doutrina que não vem de Jesus Cristo, nós temos que nos afastar e ficar bem longe deles, porque estes nada trouxe para esse mundo.